Agora que nós temos a nossa página já estruturada, e se eu quisesse mudar a cor do nosso texto de preto para vermelho, por exemplo? Com isso, a gente pode utilizar o que a gente chama de CSS. CSS é uma linguagem também que a gente pode estar modificando, por exemplo, a cor de uma fonte, a gente pode estar colocando um background, pode estar colocando borda arredondada, aumentando o tamanho, colocando uma fonte em negrito ou não. Então a gente pode iniciar aqui com um tipo de CSS que é o CSS inline, ou seja, ele está aqui dentro da tag do nosso elemento HTML. Então, por exemplo, se eu vier aqui digitar style é igual aspas, então style no caso vai ser propriedade do nosso elemento HTML e colocar aqui color, vamos colocar o valor vermelho, por exemplo, color red. E vier aqui e atualizar, deixa eu aumentar aqui, ó, ele ficou agora vermelho. Ah, mas eu não quero vermelho, eu quero ele verde. Então, green. Certo? Nós temos aqui esses valores que entram aqui, por exemplo, o nome de uma cor, ele já é pré-estabelecido, então basta você saber um pouco de inglês e você pode estar colocando aqui e fazendo seus testes. Temos então aqui o nosso texto verde, mas e se eu quisesse mudar o tamanho da fonte do nosso texto? Por exemplo, aqui eu tenho um texto verde pequenininho. Se eu quisesse aumentar essa fonte via código, eu posso vir aqui no nosso style e colocar font size, essa é a nossa propriedade, dois pontos, e o valor que eu quero, por exemplo, 50px. Px é o valor que a gente chama de pixel, então aqui a gente pode estar mudando o tamanho da fonte do nosso site. Então, salvei, se eu vier aqui no Google Chrome, ele aumentou. Vamos fazer um pouco maior, então vamos colocar aqui 500. Aí 500 e salvar, ficou bem maior. Dá para você ver? Chegou até a dar uma rolagem no nosso site. Então vamos voltar aqui para 50. Beleza, eu tenho aqui então, eu estou dizendo para o meu HTML que tudo que tiver aqui dentro vai ter então uma cor verde e uma fonte em 50px, ou seja, 50 pixels. Eu vou remover isso daqui, vou criar uma tag chamada p, abri, fechei. P é uma tag usada para parágrafos, vou colocar novamente Olá Mundo. Beleza, eu tenho aqui Olá Mundo. Então, se eu vier aqui e criar uma nova tag chamada P e colocar Olá, você viu aqui que todos os elementos ficaram da mesma cor. Por quê? Porque dentro do meu body eu disse que eu quero que todos os itens fiquem verde e com a fonte 50px. Então vamos tirar isso daqui, eu vou cortar ele, dar um Ctrl X ou Command X se for no Mac. Vim aqui, beleza, voltou ao normal. Então se eu vier e colocar esse meu style bem aqui, então vamos ver aqui, eu simplesmente cortei daqui e joguei ele aqui, em um elemento só. Vamos ver, então somente um elemento ficou na cor verde e com 50px. E se eu viesse aqui e colocasse style é igual color red. Beleza? Abri a minha propriedade é igual aspas aqui. Então vamos lá. Então temos aqui agora um texto verde e um texto vermelho. Agora imagino que eu quero que todo o meu P tenha uma cor, por exemplo, vermelha. Vamos colocar red. E a fonte seja 30px. Eu teria que fazer isso daqui, né? Copiar e colar e fazendo com que todo item tivesse isso daqui. Então vamos ver aqui como ficou. Beleza, vermelho, na fonte do tamanho de 30px. Mas só que, geralmente no site a gente não tem apenas uma página, a gente tem várias páginas. Imagina então que eu tivesse que mudar isso daqui. Eu teria que entrar em cada página e mudar isso uma por uma. Beleza? No caso aqui a gente só tem
um arquivo index.html. Então a gente pode estar contornando isso daqui da seguinte forma. Eu vou remover o nosso style. Eu estou removendo aqui de todos. 1, 2, 3. Beleza. E a gente pode adicionar aqui o nosso style, que é o quê? Vamos fazer com que todos os nossos P's tenham a cor e o tamanho de fonte. Então a gente pode vir aqui no nosso head, eu criei uma tag style, abri e fechei, e vou colocar aqui que todos os meus P's tenham a cor. Vamos colocar red e font size 50px. Então aqui, o CSS ele trabalha de uma forma um pouco diferente do HTML. A gente inicia aqui com o nosso elemento, a gente abre e fecha chaves, coloca o que? A nossa propriedade, o valor, e pronto, a gente está atribuindo algum valor a um elemento qualquer. Então vamos vir aqui. Então, todos os meus P's agora têm a cor vermelha e font size 50px. Agora imagina a seguinte situação. E se eu quisesse que somente esse item ficasse na cor azul? Eu teria que vir aqui, style é igual color blue. Beleza, vamos ver aqui. Se eu vier aqui, beleza, o meu item ele é azul. Mas só que se eu tivesse outros elementos que fossem azul também, eu teria que vir aqui e colar, por exemplo, aqui. Então viemos aqui. Beleza, temos dois elementos azul. Mas só que isso não fica tão bacana. Por quê? E se ele não vai ser mais azul? Agora ele vai ser verde, por exemplo. Acontece, não seria muito bacana a gente estar mudando aqui cada vez que tiver que alterar um valor qualquer de um elemento HTML. Então a gente pode utilizar, eu vou remover aqui, o que a gente chama de class. A gente pode colocar aqui, por exemplo, texto, ele está verde, vamos colocar azul. Vou copiar esse meu item e vou colocar ele aqui também. Então esses dois itens, eles são elementos P com a classe texto azul. Então eu posso copiar essa classe, vir aqui e referenciar ela com um ponto. Então uma classe é referenciada com um ponto e posso colocar o color blue. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou dizendo a minha página HTML que todos os itens que tiverem a classe texto azul vão ter o quê? Uma cor azul. Então, se eu voltar aqui e atualizar, beleza, já mudou. Estamos trabalhando com classe, nós podemos colocar várias classes em um mesmo elemento. Por exemplo, eu tenho aqui um texto azul, mas eu quero que ele tenha um background, eu vou chamar de BG. Vamos colocar um BG vermelho. Então, se eu copiar essa minha classe, eu posso referenciar ela aqui, BG vermelho, e posso colocar um background color, vamos colocar vermelho. Então, uma classe BG vermelho e uma classe texto azul. Se eu vier na minha página e atualizar, beleza, agora eu tenho um item que tem um background vermelho e um texto azul. Pequena revisão aqui, nós temos uma classe com seus valores, uma BG vermelho, uma texto azul. Mas a gente pode usar também um outro atributo aqui no nosso elemento HTML chamado ID. ID é o que? É como se fosse o CPF de uma pessoa. Então ele tem que ser único em toda a nossa página. Classe nós podemos ter várias iguais. Por exemplo, texto azul. Mas só que o ID não, nós só podemos ter um. Por exemplo, esse daqui é o nosso Olá Mundo. Então eu vou referenciar ele com uma hashtag Olá Mundo. Esse item ele vai ser o que? Ele vai ter um background. Vou colocar background color. Vamos colocar yellow. Salvei. Vim aqui na minha página e atualizei.
Beleza, somente esse item. Então, o ID eu só posso utilizar uma vez na minha página. Eu não posso fazer isso, certo? Porque ele é o identificador único desse item na nossa página HTML.